Caio Coppola, a inelegibilidade de Bolsonaro é motivo de tranquilidade para o governo federal ou não? Não sei, o Lula parece muito sossegado mesmo, mas para ele democracia é um conceito relativo, né? É diferente para mim, para você e tal. Então ele deve estar muito tranquilo vendo essa flagrante injustiça que pelas vias da justiça eleitoral está calando uma voz de oposição. Então para ele deve estar muito sossegado mesmo, né? Que a gente, de novo, a gente não sabe como que essas coisas elas se desenrolam, né? É muito provável que esse processo tenha, na verdade, como foi sugerido aqui, jogado um holofote, né? Não só no Bolsonaro, mas também em todo o sistema que, de certa forma, deu sustentação, né, à candidatura do Lula da Silva. E aqui não tem como não deixar de mencionar as sucessivas decisões, né, do Tribunal Superior Eleitoral que beneficiaram a campanha de Lula da Silva. Isso, inclusive, é um dado estatístico, né? A maioria das petições feitas pela campanha de Lula foram atendidas, né, em detrimento das campanhas da oposição. Vamos lembrar que nessa eleição a gente descobriu uma nova figura jurídica, que é a tal da desordem informacional. É proibido agora você narrar fatos verdadeiros se eles puderem ensejar uma falsa conclusão. Também a Justiça Eleitoral proibiu falar da ligação entre Lula da Silva e os ditadores latinos, né? Entre Daniel Ortega, da Nicarágua, né? O finado Fidel Castro, lá de Cuba, da relação dele com Maduro. E tão logo Lula toma posse, né? Ele chama o companheiro Maduro, aí colocando o Brasil na mesma tradição diplomática de Irã, Argélia, Kuwait, Turquia, que foram os únicos outros países que receberam, né, esse ditador acusado aí por órgãos multilaterais, pela Organização das Nações Unidas, pela Anistia Internacional, por crimes contra a humanidade. Então, essa é a situação do Lula da Silva, ela é muito confortável, né? Contudo, as pessoas estão começando a reparar que tem alguma coisa muito errada. Eu estava assistindo aqui na CNN mesmo, né, a entrevista da CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, ela disse o seguinte: só 7% dos eleitores do Jair Bolsonaro, então vamos lembrar que o Jair Bolsonaro teve 49,10% dos votos no segundo turno, né, dos votos válidos. Só 7% desses eleitores acreditam que o Bolsonaro tem alguma culpa no processo que determinou a sua inelegibilidade. Então, essa sensação de injustiça, no caso do Lula, né, pelas anulações, né, das condenações, das sentenças condenatórias por corrupção, por lavagem de dinheiro, sensação de impunidade também, né, que o setor da direita tem em relação à justiça, isso começa, de certa forma, a fortalecer a oposição, porque é óbvio. Você está diante de um cenário em que parece que a norma jurídica ela está sendo aplicada com uma interpretação mais atípica, para ficar numa das expressões que a gente ainda pode usar. E só uma última observação, né, de novo. De fato, a ministra Carmen Lúcia, ela fala que é muito normal a crítica, né, e eles vivem repetindo isso, né? Todo censor, Zé, vai falar que a crítica é bem-vinda, inclusive. Agora, o que é crítica e o que é um ataque, ou um achaque, ou, para usar uma outra expressão aqui, o que é desqualificar a justiça? E quem vai decidir isso, Zé? Né? Quem são os titulares do Tribunal da Verdade Oficial? Se a crítica fosse habilitada a todos os cidadãos, por que a gente está vendo tanta suspensão de perfis em redes sociais? Né? Porque a gente vê, inclusive, a violação da imunidade parlamentar, imagina. Então, assim, a gente está vivendo outro momento, né? Essa crítica à justiça eleitoral, esse questionamento sobre urnas eletrônicas, ele não é permitido, seja ao presidente da República, seja ao cidadão na rede social. Zé, experimenta fazer um questionamento sobre a segurança do sistema eletrônico de votação na internet para você ver o que vai acontecer com a sua conta, sabe? Então, não falar que a decisão é porque era o presidente da República, de novo, abusando do seu poder político, que a gente já demonstrou aqui, né? Não teve
nenhum benefício para o candidato e não implicou em prejuízo, na verdade o que a gente vê é que a Justiça Eleitoral, qual é o bem jurídico que ela tem que guardar? A soberania do voto. E ela está justamente atacando, então caça o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, 2 vezes, né? Foi o Francisquini e depois o Deltan Dallagnol. Aí caça os direitos políticos do candidato, teve mais de 50 milhões de votos, teve 49% das intenções de voto no segundo turno, né? Mesmo com esse desequilíbrio, né, de decisões judiciais. Então, assim, é muito difícil defender a posição dos ministros do TSE em relação ao respeito à liberdade de expressão. Muito bem, só o Caio trouxe aqui um conceito de desordem informacional, Caio, pesquisei aqui, já aparece em outros momentos, eu me lembrava minimamente, inclusive numa fala do ministro Lewandowski, ano passado, ainda antes do segundo turno das eleições, ele utiliza esse conceito, não é de agora, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não, eu estava me referindo à eleição mesmo, viu, Lu? Tá. É que isso daí é uma novidade, né? Desordem informacional. Imagina, olha, eu não posso narrar fatos verdadeiros se eles puderem levar a uma conclusão equivocada. Assim, de novo, é de um paternalismo, né? Tratar o público realmente de uma forma muito infantilizada, né? E você não pode falar a verdade para ele, porque ele pode chegar a uma conclusão falsa. Então você não pode falar que um candidato foi condenado por crime de corrupção, etc. e tal, né? Se você não der a explicação exatamente depois do que aconteceu. Por isso que eu sempre falo, quando eu estou me referindo a esse caso específico, sempre que eu falo das condenações do Lula da Silva, embora tenha existido por muito tempo a certeza jurídica do cometimento desses crimes, pelo julgamento em primeira, segunda, terceira instância, todos os recursos e tal, eu sempre falo das anulações das ações penais pelo Supremo Tribunal Federal. É justamente para não incorrer nesse novo tipo jurídico que é a tal da desordem informacional. Muito bem, vamos ouvir então o Zé Eduardo Cardoso. Olha, Caio, eu acho que é necessário fazer uma diferença muito clara entre a crítica e a desinformação dolosa deliberada. É uma diferença abissal entre as situações. Por exemplo, eu posso criticar o sistema do voto eletrônico dizendo, olha, eu gosto de escrever. Eu acho ótimo escrever. Aliás, eu não gosto mais de pagar conta por Pix, eu quero é preencher cheques. Eu sou assim, eu sou um conservador. Perfeito? Isso é uma crítica que parte de um ponto de vista pessoal que ninguém pode me tolir. Agora, se eu disser o Pix extraiu dinheiro irregular da minha conta e não demonstrar isto, eu estou criando uma desinformação com graves consequências sociais. Ou seja, eu estou desorganizando a compreensão das pessoas através de mentiras e desinformações. Quando eu atinjo, por exemplo, situações científicas demonstradas dizendo que aquilo não é verdade, quando eu invento situações de curas milagrosas de doenças, quando eu, por exemplo, digo, digitei meu número na maquininha e saiu outro, sem que isso seja verdade, Caio, isto é má fé, é dolo, é comportamento imoral, é reprovável e o Estado de Direito não aceita isso. Portanto, nós não podemos confundir crítica com desinformação dolosa deliberada. Com essa desinformação organizacional, que muitas vezes é uma característica dos nossos tempos modernos, e por isto que o conceito é novo, Caio, porque a vida evolui, a tecnologia evolui, e aquilo que era feito como fofoca vira uma disseminação brutal nas redes sociais, fazendo com que pessoas que não tenham muitas vezes um senso crítico aguçado ou desconheçam os fatos da vida sejam induzidas a erro. Esta é a questão. Ninguém proíbe a crítica, o que se proíbe é a má-fé deliberada para atingir aquilo que a democracia prestigia, que é a crítica. Aliás, eu me lembro, existia uma pessoa que chegou a falar que a democracia seria muito ingênua se ela permitisse a utilização de meios que levam à sua própria destruição. Ou seja, isso tem que tomar como parâmetro. A democracia admite a pluralidade, mas ela não pode admitir a estratégia para destruí-la, para negá-la, utilizando falsos conceitos, deturpações e com clara má-fé. Isso exige do Estado de Direito uma reação. Segundo ponto, Caio,
eu desconheço esse método de interpretar decisões judiciais pelo número de petições deferidas ou indeferidas. Não existe a quantificação de indeferimentos ou quantificação de deferimentos para avaliar a correção no âmbito jurídico. Me desculpe, essa tese é inovadora. Eu posso ter num processo uma decisão corretíssima em que 1 milhão de petições foram indeferidas e somente uma da outra parte foi aceita. Me parece elementar. Claro? Então, quando você diz que no processo eleitoral basta comparar o número de petições deferidas de um lado e indeferidas do outro, por favor, Caio, isso não é critério jurídico nenhum que permita uma avaliação séria em relação a qualquer resultado de boa aplicação do direito ou má aplicação do direito. Finalmente, eu acho o seguinte, não dá para nós termos um critério pragmático no seguinte sentido, justiça boa é a justiça que pune os meus inimigos e que acaricia os meus amigos. Não dá para eu dizer que a soberania do voto vale para Jair Bolsonaro e foi atingida, e ainda dizer que não vale para Dilma Rousseff quando perdeu o mandato, cara. Ela também foi eleita. Sim. Então, o que eu tenho que analisar é cada situação, cada caso, para que eu possa chegar a uma conclusão de correção. Eu já defendi situações de pessoas inimigas minhas políticas que está errado. Posso citar várias. Porque eu procuro, embora ninguém seja isento ou neutro, mas eu procuro ter um distanciamento para que possa ter um equilíbrio de análise. Eu não posso dizer soberania foi atingida no voto para Bolsonaro e não foi atingida para Dilma. Teve um impeachment. Então, acho que esses critérios têm que ser um pouquinho mais sopesados para que a paixão política não nos segue na nossa racionalidade.